Oi, meus amores. Gente, vamos lá para mais um dia, tá? Hoje, dia 14/9, vocês vão ter aí somente uma atividade de matemática no caderno, tá certo? O assunto do livro a gente concluiu e agora a gente vai dar uma revisada, tá certo? No caderno. Então, vamos lá, vejam só. A gente vai continuar vendo essa semana sobre os números, tá? Os números pares e os números ímpares. Tia, como é que eu sei que um número é par ou um número é ímpar? Vocês lembram que a primeira semana que a gente viu sobre esse assunto, né? A tia trouxe para vocês um avatarzinho. Lembram desse avatar? E a gente viu que esse avatar, ele precisava usar alguns acessórios. Só que, para ele usar esses acessórios, é necessário que ele use em duas quantidades, tá bom? Se ele for usar as luvas, ele precisa usar em duas quantidades para formar um par de luva. Se ele precisar usar os sapatos ou as botas, ele precisa usar um par, tá? Que é dois, né? Para formar esse acessório de maneira correta, tá bom? As luvas, o sapato, as botas, ele só pode usar se for de dois, tá? Que só assim ele consegue formar um par, tá bom? Porque ele não vai usar uma luva que contém um par em uma mãozinha só. Vai formar um par? Não, ele vai precisar das duas, não é isso? Então, se ele só usar uma, ele não vai ter um par, né? Então, aí a gente vai ter um número ímpar. E se ele precisar das duas, é lógico que ele vai ter um número par, tá ok? Conseguiram compreender aí direitinho? Para afirmar mais o assunto, eu disse para vocês o quê? Que a cada dois elementos, tá? Formam-se, né? É formado um par. Então, que números a gente determina como números pares? Aí a gente tem aí o numeral 0, o numeral 2, o 4, o 6 e o 8, tá? Esses números, eles são determinados como números pares. Tia, e se eu não tiver só o 2, o 4, o 8, como é que eu faço? O 6? Se eu der para vocês um número que seja, vamos supor, 32, tá? Esse número 32, o que é que deve ser observado nele? Você vai observar o último número, 32. O último número não é 2? Então, esse número, ele é o quê? Ele é um número ímpar ou um número par? Se ele estiver no grupo, né, que é determinado número par, o 32 é um número par, tá bom? E já para os números ímpares, né, em cada conjunto, depois de formados, tá? É interessante que quando der para vocês um grupo, vocês tentem circular essa quantidade de dois em dois. Se não sobrar, é porque aquela quantidade representa um número par. Se sobrar um, a gente sabe que aquela quantidade é um número ímpar, tá? Mas para a gente saber o que é ímpar, são determinados os seguintes números: o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, tá? Esses números são determinados como números ímpares, tá certo? Então, vamos lá para a atividade. Lembrando que a gente só vai ter aí uma atividadezinha, que é para vocês passarem para o caderno, tá certo? No livro não tem. Então, vamos lá. Ó, eu quis brincar um pouquinho hoje com vocês, tá? A tia tem um joguinho
para vocês fazerem aí no caderno de vocês. Jogando par ou ímpar. Lembra quando a gente vai iniciar uma competição, né, entre duas pessoas, a gente costuma, para ver quem vai sair primeiro, não é isso? A gente costuma sempre fazer aquela brincadeirinha, né? Par ou ímpar, e a gente solicita um número, e é contado, né, a quantidade minha com a quantidade de vocês, e a gente forma aí um número, não é isso? Então, vejam só. Observe os desenhos do quadro e registre-os, tá? A gente tem 2 menininhos aí ensinando como é. Aí a gente tem Marcos é o par e o Alexandre é o ímpar, tá? Então, ó, nesses quadros aí, o Marcos, ele só vai colocar números, né, quantidades que representem números pares. E o Alexandre somente quantidades que representam números ímpares, tá bom? Vocês vão fazer a contagem das duas quantidades e vai dizer quem ganhou, tá bom? No primeiro aí, ó, o Marcos colocou 1 e o Alexandre colocou 1. Então, 1 mais 1, eu sei que é 2. E o 2, ele é o quê? Par, não é isso? Então, quem ganhou aí? O Marcos, tá? Aí, na segunda figurinha, a gente tem 2 e 3. Vai contar, registrar a quantidade e dizer quem ganhou, tá bom? Conseguiram entender? E daqui a pouquinho eu volto com a nossa aula de ciências, tá bom? Fiquem bem.